Você já refletiu sobre o nível de maturidade da sua advocacia? O quanto que o escritório consegue ser eficiente em gestão, estratégia, digitalização? Você sabia que tudo isso impacta diretamente na percepção que os leads, né, os potenciais clientes têm sobre o seu serviço? Eu estou trazendo aqui um assunto que é importante, né? A gente está vivendo uma grande onda de muitas mudanças, em todas as, né, mudanças severas em todas as áreas da sociedade, e isso impacta tudo que está acontecendo no mundo, inclusive o seu negócio, né? A advocacia que se manteve tradicionalmente, sendo conservadora por muito tempo, hoje essa advocacia está obviamente está fluindo muito bem nesse contexto todo, mas nem todos os escritórios, nem todos os advogados estão conseguindo acompanhar tudo isso na velocidade que as coisas andam. E nem tem que ser tão acelerado assim, nem é esse o ponto, né? Mas minimamente tem que acompanhar o que está acontecendo, porque existe um limite ali de, ó, tá bom, não vou ser né, aquele early adopter que pega tudo no primeiro minuto do que tudo que está acontecendo, né, de todas as novidades, mas também tem que ter o cuidado de não ser aquele que o último a adotar as novas tecnologias, as novas tendências, porque isso vai fazer com que se esteja ali no limiar de ficar fora do mercado. Então, essa grande onda aí de novos métodos, novos conceitos, novas tecnologias, isso tudo era praticamente impensado uma década atrás. E hoje isso está realmente muito acelerado. O setor jurídico está completamente diferente do que era há uma década atrás. Se a gente pegar em comparação lá em 2013, quando teve o peticionamento eletrônico, aquele movimento ameaçou deixar muitos escritórios fora do jogo, né? Porque era uma mudança importante, era uma mudança eh, que ia mudar completamente a forma de advogar, de peticionar, mas ao mesmo tempo ela foi bem gradual, né? Ela foi controlada pelo CNJ, por outras entidades do poder judiciário, então foi mais cadenciado, né? Acompanhou, respeitou um pouco mais a velocidade do mercado, ou melhor, da advocacia. Só que esse movimento agora é diferente. Primeiro, que ele é muito mais acelerado. Segundo, que ele é global e ele não espera ninguém. Então, ele vai passando como um trator por cima de quem não está acompanhando. E assim, eu sei, tenho certeza que em algum momento dessa tal da advocacia 4.0, né, todos os 4.0 aí que vem da transformação digital, eu sei que a grande, imensa maioria dos escritórios vão acompanhar. Talvez aqueles que já, né, já não estavam mais, talvez já em fim de carreira, ou que já estavam desiludidos com a advocacia, só vai acabar sendo o estopim para sair de vez. Mas a grande maioria vai continuar, vai se adaptar. O ponto é, em que tempo? Eu falei aqui que você não tem obrigação de ser na super velocidade, mas também não pode ficar para trás, porque quem sai na frente não é aquela história de consegue nadar de braçada. Quem sai na frente vai obter vantagens. E eu não estou fazendo esse vídeo aqui para te falar, olha, você tem que sair na frente desesperadamente, até porque o sair na frente já passou, né? Quem começou a usar tudo isso já começou há alguns anos. O que eu quero dizer é, aliás, uma coisa que eu sempre repito, essa jornada de transformação digital, a direção é mais importante que a velocidade. Então não se preocupe em acompanhar todas as mega tendências do momento. É mais importante você ter um plano de digitalização, de gestão, de estratégia para fazer as coisas acontecerem numa forma cadenciada que o escritório consiga realmente colocar em prática. Então, para te ajudar nisso, eu quero trazer aqui nesse vídeo hoje um conceito de maturidade. Eu vou falar de maturidade digital, porque o digital está no centro de tudo isso, mas eu não quero dizer só sobre digital. Tem uma série de outros assuntos aqui que eu quero trazer junto com a maturidade que andam junto, né? A bem da verdade é que anda junto. Todos esses fatores, esses critérios andam junto. Então, o que é esse conceito do Maturity Model? É um conceito já antigo, bastante utilizado por diversas entidades de pesquisa, pelas grandes consultorias, né, gringas. E para que isso serve? Para identificar
o índice de adesão a uma determinada tendência inovadora, no caso, mega tendências, né? O índice de adaptação das empresas a esses novos modelos, a esses novos mercados. Então, nesse sentido, a maturidade digital significa o grau de utilização dos recursos tecnológicos, né, que vem trazendo aqui pela digitalização, significa a automação dos processos internos, na automação dos fluxos operacionais, integrações com outros sistemas, a própria gestão interna do escritório, ter uma visão estratégica, ter uma gestão orientada a dados. Tudo isso faz parte dessa maturidade. Porque a tecnologia, embora ela seja um motor acelerador disso, ela não é a única coisa que importa, né? Esses outros fatores aqui que estou falando, gestão, estratégia, atendimento, segurança da informação, não tem ninguém falando sobre isso. A tecnologia obriga a falar de segurança da informação, ninguém está falando disso. Produtividade é importante, cultura organizacional, toda a parte de gestão de pessoas é importante, inovação. Então, tudo isso vem junto e compõe essa tal dessa maturidade. Então, esse índice de maturidade, ele define exatamente em qual etapa que a empresa, que o escritório, no caso aqui, se encontra em uma determinada jornada. No caso aqui, a gente está falando dessa jornada de transformação digital que traz todos os outros fatores juntos, né? Então, tá bom. Como que se calcula um índice de maturidade digital? Já que isso existe, né? Como que se calcula esse valor, esse índice? Então, algumas entidades, como eu falei ali, né, entidades de pesquisa, entidades de consultoria, como, por exemplo, a Boston Consulting Group, né, a BCG, o IDC, que é o International Data Corporation, a McKinsey, o MIT, o Gartner, né, até o Google já teve estudos sobre isso, mas todas essas grandes consultorias, todas essas grandes entidades desenvolveram alguns frameworks, algumas metodologias para calcular índice de maturidade digital ou índice de maturidade em outras áreas, né? De novo, eu estou englobando tudo aqui numa coisa só, porque uma coisa puxa a outra. Bom, já que esses frameworks foram desenvolvidos por essas grandes consultorias, aí tem um ponto que eu gosto de destacar aqui. Primeiro, 2 pontos, na verdade. Primeiro, não tem um certo e errado. O framework da McKinsey é melhor que o do Gartner, ou que é melhor do MIT? Não tem. São metodologias diferentes que geram frameworks diferentes e todos eles têm sua aplicação e funcionam. Porém, tem um outro ponto aqui, essas grandes consultorias, essas grandes entidades, elas desenvolvem esses frameworks pensando nas grandes empresas. E nem tudo que funciona para as grandes empresas funciona também para a imensa maioria das médias, pequena e micro, né? Então, simplesmente pegar aquele framework da McKinsey, do Gartner, do MIT, ou da BCG, ou do IDC, e trazer para cá, para pequenas empresas, para escritórios de advocacia como o seu, não vai funcionar. O framework do Google talvez seja o mais relevante, coerente, na verdade, para fazer isso funcionar. Mas, mesmo assim, ele é mais genérico, tá? Ele é mais focado em web, em digitalização, esse tipo de coisa. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Para atender essa demanda, né, ou seja, enxergar o nível de maturidade de escritórios de pequeno porte, de médio porte, já que aquelas ferramentas das grandes consultorias não atendem, o que eu fiz? Eu estudei todas aquelas ferramentas e eu elaborei uma metodologia exclusiva para diagnosticar o índice de maturidade digital de escritórios de advocacia brasileiros, né? Porque também não adianta só importar um modelo gringo para cá, porque principalmente nos Estados Unidos a advocacia é muito diferente, né? Então, eu desenvolvi essa metodologia exclusiva, né? Foram alguns anos, na verdade, boa parte dos meus mais de 15 anos já de vivência, aprendizados e experiências no mercado jurídico, eu desenvolvi esse método. Ele já vem sendo desenvolvido há bastante tempo, mas agora, finalmente, agora em 2026, eu consegui colocar ele para funcionar, está ativo. Então, nesse modelo, nesse framework que eu fiz,
São avaliados 10 grupos, ou seja, 10 critérios ali que envolvem o escritório de advocacia, alguns daqueles que eu já falei antes, em 70 perguntas. 70 perguntas. Para quê? Para ter consistência. Um diagnóstico que se preze precisa ter consistência. Então, são 70 perguntas. Perguntas em escala Likert, sabe aquela que você vai dizer ali, concordo plenamente, concordo em parte, neutro, discordo em parte ou discordo plenamente. Essa é a escala Likert. E, quando bem aplicada, né, que eu também estudei como aplicar a escala Likert, ela consegue trazer resultados muito precisos, desde que, obviamente, o respondente dê respostas honestas, né? Porque a gente sabe, né, quem já trabalhou com institutos de pesquisa, sabe que as pessoas tendem a mentir um pouquinho ali na hora de responder, porque, né, para não parecer tão feio na foto. Mas, se você for responder o questionário, tome cuidado de não dar essas pequenas roubadinhas para ter um retrato bem, né, um raio-x bem preciso da maturidade da sua advocacia. Então, por que medir essa maturidade é importante? Como eu falei, todas as empresas, todos os mercados estão passando por essa intensa transformação digital. Na área jurídica, isso é mais sensível, primeiro porque a advocacia sempre ficou um tanto isolada em relação ao que acontecia no restante do mercado, né, inovações e tecnologia e tal. Só que agora inverteu. Agora, o mercado jurídico está muito acelerado. Por quê? Porque os stakeholders da advocacia, ou seja, os clientes, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, o poder judiciário, diversos outros stakeholders aqui, estão acelerados. Então, se a advocacia não se acelerar também, não vai conseguir acompanhar nem mesmo os clientes. Muitas vezes os clientes estão mais adiantados do que o escritório. Então, o que isso quer dizer? Que os escritórios, toda a advocacia, independente de área de atuação, independente de porte, vai ter que adentrar nessa jornada de digitalização, ou seja, entender como está hoje o seu índice de maturidade e buscar crescer, né, ter um planejamento para elevar esse nível de maturidade. Os profissionais que não acompanharem esse movimento, infelizmente, vão ficar fora do mercado. Não tem como, né, por aqueles fatores que eu falei no início. Então, antes de qualquer outro fator, o índice de maturidade digital da advocacia é meio que um termômetro, vamos dizer assim. É um termômetro que indica o quanto a sua banca consegue se manter sustentável nesses tempos turbulentos. Então, benefício de realmente investir na transformação digital e na elevação da maturidade da sua advocacia. Pontos mais importantes aqui que eu gosto de destacar sempre. Ter um escritório bem organizado, bem gerenciado. Então, tanto a parte da produção jurídica bem organizada, ter uma controladoria que, né, gerencia toda a produção jurídica, ter toda a parte paralegal, né, a gestão legal, administrativo, financeiro, RH, gestão de pessoas, toda essa parte também bem organizada e gerenciada, ter eficiência no atendimento ao cliente, proporcionar uma boa experiência para o cliente. Quando eu falo boa experiência, não é ter êxito, tá? Porque advocacia é atividade de meio, não pode garantir o êxito. Mas é uma boa experiência de atendimento mesmo. Tudo isso gera, né, uma boa maturidade da advocacia, gera redução de custos, gera muito mais agilidade na realização das diversas tarefas operacionais. E se você reduz o tempo de realização de tarefas, significa que o escritório está sendo produtivo. E um escritório produtivo, como eu sempre digo, é um escritório lucrativo. Então, no fim do dia, uma alta maturidade significa um escritório lucrativo. Então, toda essa transformação digital que está acontecendo no mercado jurídico, ela não é somente sobre tecnologia. Claro que, como eu falei, a tecnologia é o motor que faz isso andar, mas também outra coisa que eu sempre repito, a transformação digital ela é apoiada em 3 pilares: processos, pessoas e tecnologias. Então, percebe que tem que ser nessa ordem. A tecnologia vem terceiro, ou seja, a organização e a gestão vem antes. Então, depois de aplicar ali conceitos, métodos de gestão, é que a gente vai buscar
os recursos digitais para o quê? Para aí sim otimizar e acelerar a produção e a gestão que já estão bem organizadas. Então, justamente por isso que essa jornada ela tem início, mas não vai ter fim, porque nessa aceleração constante que a gente está, sempre tem coisas novas para serem otimizadas, né? Então, para você poder identificar os pontos de melhoria, tem que ter algum ponto de partida, tem que ter algum referencial. Então, é aqui que eu quis desenvolver esse diagnóstico de maturidade, para você começar a ter parâmetros exatos de onde começar a desenvolver melhor o seu escritório. Então, te convido a responder esse diagnóstico gratuito. O link vai ficar aqui na descrição do vídeo. Vou deixar também no primeiro comentário para facilitar. E te convido a responder esse questionário, descobrir como que está a maturidade de gestão do seu escritório, a maturidade de estratégia, a maturidade de digitalização, enfim, conhecer esse nível de maturidade que permite que você identifique, né, os pontos de melhoria, consiga enxergar onde precisa melhorar e traçar um plano, principalmente. Esse é o mais importante. Não adianta só fazer o diagnóstico, estou bem, estou mal, e senta e chora. Não. É para partir desse diagnóstico, identificar os pontos de melhoria e efetivamente desenvolver um plano de melhoria. Tá? Então, essa é a ideia, esse é o conceito que eu quero trazer aqui para te ajudar. É uma ferramenta, vai ficar gratuita, tá? Não vai ser cobrada em momento algum, vai sempre ser gratuita. Então, preencha esse diagnóstico e eu tenho certeza que isso vai te ajudar a ter um escritório mais produtivo, mais lucrativo e preparado para esse futuro, o tal do futuro que já chegou, né? Mas não tem como fugir disso. Então, se o futuro já está aí, vamos em frente, vamos mudar. Sucesso aí na sua jornada de transformação e me conta depois nos comentários como que ficou qual foi o seu índice de maturidade, se ele está bom, se ele precisa melhorar e vamos em frente nessa melhora da sua advocacia. Sucesso!